Vou chamar o Leandro Rezende novamente, porque enquanto o Lula, Leandro, fala sobre reparação histórica, a liderança da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Beto Marubo, criticou a não inclusão no grupo de transição de representantes dos povos isolados da Amazônia, nessa discussão aí sobre os povos originários, E eu queria que você comentasse um pouquinho se isso pode ser consertado mais adiante ou não, Leandro? Cisney, pode ser consertado e é o que esperam algumas lideranças indígenas que eu ouvi. Qual que é a questão aqui, Que fique claro. Há uma grande expectativa nos movimentos de indígenas, de uma forma geral, sobre a execução e a construção desse Ministério dos Povos Originários. É uma iniciativa muito elogiada, porque eles avaliam que os últimos 4 anos, no governo do Bolsonaro, houve um desmonte em toda a legislação de proteção aos indígenas, aos indigenistas, a FUNAI, muitos problemas aconteceram desde 2019, então criar esse Ministério dos Povos Originários é tido como uma boa ideia, mas só que como a política não é simples, há um debate sobre o tamanho da representatividade que algumas lideranças têm e outras não têm. Nesse sentido, eu conversei com o Beto Marubo, que se tornou já era uma figura bastante conhecida para quem acompanha esse universo dos indígenas, mas se tornou ainda mais ativo quando aconteceu nesse ano a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips, justamente lá no Vale do Javari. Ele é liderança do povo Marubo, O Beto, ele tem ali uma influência grande nos movimentos de indígenas. Eu conversei com ele e ele me passou essa visão de que faltou à equipe de transição, faltou ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chamar os povos isolados para poder, gente que de fato entenda desse assunto, que é um assunto absolutamente complexo, e o Vale do Javari se tornou notícia nesse ano. Daí também a expectativa para que pessoas dessa região fossem incluídas na transição. Na esteira disso, dessa falta de representatividade dos povos isolados, que se tornaram notícia no mundo todo por conta do que aconteceu ao britânico, Dom Phillips, e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira neste ano, a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, uma das principais do país de representatividade dos indígenas, eles também divulgaram uma nota há pouco, também cobrando um espaço maior a eles, que a APIB possa ser mais ouvida. Só para a gente ter uma ideia, a APIB participa da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação das terras indígenas, é uma organização que tem muita representatividade e que participou, nesse primeiro momento, de diálogos com o governo do presidente eleito sobre a construção desse Ministério dos Povos Originários. O que eles querem é serem ainda mais ouvidos. Eu conversei há pouco com o Kleber Capiruna, que é o coordenador dessa articulação dos povos indígenas, e eles querem também ter uma maior participação, estão preparando um plano de governança para poder apresentar ao presidente Lula, também para poder construir juntos, Porque a ideia é que esse ministério atenda às expectativas dos indígenas, e eles querem se sentir mais ouvidos nessa conversa agora na transição. Perfeito, Leandro. Essencial essa sua apuração. Muito obrigada pelas informações. Logo mais a gente volta a te chamar.